De fato, se você olhar especificamente para a taxa de juros que se encontra lá fora, realmente você vai ter um quadro que chega a ser uma covardia comparado com a taxa de juros brasileira. Só que não são só esses custos que estão envolvidos quando você obtém um empréstimo lá fora, né? Então, tomando como base, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma das taxas de juros mais baixas do mundo, né? Então você consegue hoje lá pegar um empréstimo com um custo em torno de 1%, 1,5% ao ano, né? Mas você tem que acrescer aí uma taxa de risco para a instituição que está concedendo esse empréstimo, né? Então, apesar do Brasil hoje ter melhorado muito a sua imagem no exterior, a gente ter sido elevado aí à categoria de grau de investimento, nós ainda não somos um país com a credibilidade que tem, por exemplo, um empresário inglês para emprestar, para tomar um empréstimo nos Estados Unidos, por exemplo, um banco americano. De forma que essa taxa de risco que a instituição coloca em cima da taxa de juros, ela é elevada, né? Ela pode se situar aí entre 4% a 7%, dependendo da instituição, dependendo do tipo de garantia que é dado, né, para esse empréstimo, né, prazo, enfim, uma série de variáveis aí vão definir a efetiva taxa de risco que o banco vai cobrar de você. Então vamos supor que seja definida uma taxa de risco de 5%, né, mais 1% aí da taxa de juros internacional, a LIBOR no caso, que é utilizada como base para os empréstimos estrangeiros, você já chega aí a um valor entre 6% e 6,5% de custo. Até aí ainda estamos no lucro, uma vez que a taxa brasileira, né, estamos agora em 9,75 e mais também a taxa de risco dos bancos brasileiros, impostos, etc. Então ainda estaríamos no lucro. Porém, quando você faz um empréstimo no exterior, né, para empréstimos concedidos com prazo até 3 anos, que é uma boa parte deles, tá? Você tem um imposto sobre operação financeira que o governo brasileiro cobra, o famoso IOF, de 6% em cima do valor do empréstimo. Então, quando você soma isso tudo, já estamos em 12%, que é mais ou menos o custo, né, do empréstimo aqui no Brasil, dependendo para que tipo de negócio for feito, dependendo também da garantia que for dada, você tem mais ou menos essa taxa aqui no Brasil, eventualmente um pouco mais ainda. Mas você, com esse empréstimo, o que você precisa efetivamente é pesar prós e contras, né? Ver todas as variáveis que estão envolvidas na hora de você tomar realmente a decisão de pegar um empréstimo fora ou pegar um empréstimo aqui dentro, né? Porque existem alguns fatores de risco que as pessoas às vezes não pensam muito, né? Que o maior deles seria em relação à taxa de câmbio, né? Nós tivemos no Brasil durante muitos meses, né, até algum tempo atrás, uma taxa de câmbio que estava convergindo para um valor de 1,50, né? Chegamos a ter aí por algum tempo 1,58, 1,60, e diversas empresas tomaram empréstimos nessa taxa de câmbio, né? E de repente tudo mudou. Crise internacional, o governo tentando tentando influenciar o câmbio flutuante e colocar essa taxa num nível mais elevado, num patamar mais elevado, perto de 1,80, 1,85, no sentido de beneficiar as exportações, etc. Então, o resultado, quem pegou esse empréstimo a 1,60, além de todo esse custo que a gente falou, de taxa de juros, risco do banco lá fora, o IOF, ainda vai ter que arcar com essa diferença no câmbio, porque ele pegou um empréstimo com dólar a 1,60 e vai ter que devolver a 1,85. Né? Isso significa 25 centavos por dólar, isso dá mais de 15, 20% além do valor da dívida. Se a gente contar com dólar a 1,60, cada 16 centavos são 10% a mais do valor da dívida. Então, é um fator de risco a se considerar, sim. Claro, tem o lado oposto. Muitas empresas, às vezes,
pegam esse empréstimo em dólar lá fora, ou numa outra moeda qualquer, um euro, num câmbio mais elevado, no dólar, por exemplo, a 1,85, vai lá, pega um empréstimo, quando vai devolver está 1,72, ótimo, sorte dela, ela vai ter um ganho financeiro aí nessa operação. Mas a gente precisa pensar no oposto. O real, apesar de estável, ainda é uma moeda um tanto volátil, ainda sujeito a crises, apesar do Banco Central ter muita reserva hoje para queimar nos momentos de bombardeio à moeda, quando há alguma crise internacional, é fato que ela flutua muito numa hora de crise. A gente viu isso aí há pouco tempo atrás, que o dólar quase bateu R$2 outra vez. Né? E isso, para quem está tomando empréstimo, pode ser fatal, pode ser, porque ele tem um prazo, uma determinada data para fazer aquela remessa de volta para o exterior. E se naquela data ali o câmbio estiver desfavorável ou muito desfavorável, né? Isso pode eventualmente representar até a quebra de uma empresa, né? Dependendo do tipo de margem que a pessoa trabalhe. Essa diferença no valor do câmbio é muito representativa, né? Pode representar 10% a 20% até a mais, né? Ou até mais, dependendo da crise, né? Do valor que a pessoa tem que retornar para o exterior. Então, é muito importante pesar prós e contras e tentar medir esses riscos. Não dá para adivinhar o futuro, mas dá para medir o risco, né? Probabilisticamente.